A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da cantora e compositora de Mogi das Cruzes, Valéria Custódio. Depois do EP Púrpura, ela está lançando o álbum Miragem. São 10 faixas, 9 de sua autoria, onde ela procurou a variedade, tanto artística como de produção, reunindo uma equipe diversificada e plural com mulheres, homens, comunidade preta e LGBTQIA+, num projeto de amor e verdade. Uma conversa sobre sua produção musical e o dilema das redes sociais. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente vai conversar com Valéria Custódio, diretamente de Mogi das Cruzes. Uhul! Cantora e compositora, está lançando o disco Miragem. Bem-vinda, Valéria. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem, Colibri, como vai? Prazer falar com você. Estamos na luta aqui. A gente fala como vai, mas a gente tem que falar se a gente está bem de saúde, né? Depois de 2 anos aí de loucuras de pandemia, agora nessa transição, a gente tem que saber se as pessoas estão bem de saúde, porque o resto a gente vai se virando, não é, Valéria? A situação é essa. Agora eu queria saber, primeira questão, esse aqui é o segundo disco seu, o segundo disco que você está lançando, que tem o Púrpura também, né? Explica pra gente como é que é, se é o segundo, se é o primeiro álbum completo. O outro foi EP? Explica para nós aí como é que é essa história. O primeiro foi o EP, né? Que são 6 faixas, lançado em 2019. Uhum. Agora é o segundo da carreira, que é o Miragem, que foi lançado agora em outubro de 2022, com 10 faixas. Beleza. Tem uma participação especial só, que é na música Faxina. O restante é todas as canções são minhas, as composições. Beleza. E o anterior chamava-se Púrpura, é isso mesmo? Eu pus aqui, tá só confirmando. Isso mesmo. Legal. E aí você está lançando, esse momento é importante de lançamento, e eu queria saber de você como é que você conseguiu trabalhar durante esse período, que a gente, com todo mundo, faz uma avaliação, né, desses 2 anos, com a pandemia e a falta de trabalho também para o artista se virar, né? Cada um se virou de um jeito, e muitos fizeram outras atividades, buscaram outras atividades. Como é que foi para você nesse momento todo? Que avaliação você faz? Que reflexão você faz sobre esse momento, esse tempo passado aí? Muito complicado. Na verdade, eu fiz um disco pandêmico, né? Ele foi criado durante a pandemia e, normalmente... Não, eu não sei dizer isso, mas eu acho que eu tive um pouco de sorte também durante a pandemia, porque eu tive um tempo para ficar reavaliando muita coisa. E durante esse meio tempo, eu fui estudar muito edital cultural, vários editais culturais, que é realmente um caminho para o músico, para o artista conseguir fazer rotatividade com o trabalho dele, né? Então, eu consegui ter aportes de editais culturais e ajudar outros artistas também a ir se virando com isso, né? A Aldir Blanc foi muito importante, essa lei de incentivo para os artistas. Então, eu consegui ter acesso também e ajudar os colegas ali de profissão. Mas foi complicado, porque não tinha show, né? A gente não conseguia fazer, não conseguia rodar, não conseguia apresentar. E tudo foi para o virtual. No virtual, as pessoas ali ajudavam com contribuição espontânea, né? Ajuda o quanto podia. Mas foi um momento muito complicado. Eu faço essa avaliação que eu acho que a humanidade nunca passou nada igual, né? Verdade. Tiveram as outras atividades ali. Mas para a classe artística... Não preciso nem ficar girando lâmpada aqui, porque a gente sabe que foi muito complicado. Parou, o setor totalmente parado, mas mesmo parado foi quem mais produziu, né? É verdade, é uma contradição, né? O pessoal que ficou isolado, mas produziu muito criativamente, né? Eu acho que até para desanuviar os artistas que têm essa chance, né, do trabalho mental, até para o pessoal não ficar pirado, vamos compor, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa para não ficar... Não ter esse problema da saúde mental que afetou muita gente. Tem gente que ficou deprimida, né? Verdade? É complicado mesmo. A gente entra nisso, né, Colibri? Não teve jeito, não teve saída. Todo mundo ficou um pouco deprimido. É que a gente vai lidando de formas diferentes, né, com essa questão. Isso é importante dizer.
todo mundo ficou deprimido. Era um momento muito difícil, ainda está sendo um momento muito difícil, né? Para a classe artística até agora. Agora que está se recuperando. Mas é isso, ficou tudo parado. Foi um setor que parou, mas a gente em casa continuou produzindo, escrevendo. E esse disco, que é o Miragem, é fruto desse momento, né? Continuei produzindo e tive a oportunidade de lançá-lo agora. Que bom. Importante também, porque durante a pandemia, muita gente me perguntava, mas você acha que eu devo lançar agora, o ano passado, né, por exemplo? Ou 2020, o pessoal nem pensou em lançar, mas 2021, o pessoal, acho que... Eu falei, bom, espera o momento certo, porque vocês têm também uma rotina, né, que é lançar o trabalho novo e fazer o show, né? Como o show não estava no projeto, em função as pessoas vão esperar para lançar mais para frente e depois fazer com o show ligado, né? Porque é aquela coisa, lançamento de disco e apresentação do show, né? E agora também tem uma demanda muito grande aí de vários artistas que estavam com os seus trabalhos represados aí em vários, né, durante tantos anos, lançando, e não tem em casa para se apresentar, porque tem muita gente. Então, a primeira questão, eu queria saber, assim, como é que está Mogi aí, do ponto de vista cultural, que eu gosto tanto aí da cidade, e eles teve um movimento cultural legal, né? A gente até fez um dos primeiros programas, Hora do Rango, aí, né, em Mogi, com o Rabicho, que é um grande produtor cultural aí da cidade, uma grande figura, e a gente havia uma efervescência, né, na cidade, e a gente estava sempre ligado nos lançamentos aí de Mogi. Hoje em dia isso voltou, as casas que fecharam retornaram em atividade. Como é que é a cena hoje aí em Mogi especificamente e em São Paulo geral, né? Porque você trabalha com toda a região também, né? Como é que você vê tudo isso, a cena? Está voltando aos poucos? O espaço aí está maior, está menor? Enfim, como é que está? Olha, Colibri, o Casarão da Mariquinha foi um marco grande, né, na cidade de Mogi, porque é um centro de cultura muito importante, que o Rabicho estava ali fomentando. E hoje em dia, depois da pandemia, a gente pode dizer que tem duas casas culturais fortes aqui, né, que é a Casa do Jequitibá e o Severino, que abriga esses trabalhos, né, autorais, e dos artistas da cidade aqui para se apresentarem. Mas é um movimento lento, né, porque a economia ela está lenta, ela está num crescimento muito pífio, né? Mas a gente pode dizer que o movimento da cidade ele continua muito forte, porque os artistas produzem muito, né? Os artistas mogianos são grandes, eles apresentam muito, criam muito trabalho, fazem muita junção também. Então eu acompanho, acho que esse movimento da cidade como está crescendo, mas vai demorar um pouco por conta dessa questão econômica, né? Então você tem uma cidade de Mogi das Cruzes, tem tanto movimento cultural, tanto artista talentoso, acho que você ter dois espaços que atuem muito ativamente, que estejam ativos realmente, é muito pouco para uma cidade. É pouco, né? Sem dúvida. Né? Não tem como, é fruto de uma pandemia e a gente precisa ter paciência e criar isso. Já em São Paulo é outra discussão, né? São Paulo é um movimento que não para nunca, né? Então as coisas ali acontecem de uma Mas forma... também a demanda está grande e não tem tanto espaço nesse momento, né, Valéria? Essa é uma outra questão, né? Porque muita gente né, é muito mais gente que quer ocupar os espaços. Por exemplo, tem shows do Sesc que estão cumprindo a agenda do ano passado ainda. Estão cumprindo a agenda esse ano do ano passado. Então, imagine, né? Quem está querendo programar para esse ano até não está dando, né? Tem que pensar já no ano que vem, né? Complicado. Mogi das Cruzes agora tem o Sesc, né? E veio para cá, é um aparelho maravilhoso que os artistas daqui, os locais, estão conseguindo acessar. Isso eu acho muito importante de dizer. Importante. Mas mesmo assim, não supre, né? Porque é uma demanda, igual você disse, é uma demanda muito grande para pouco espaço. Exato. É a gente realmente batalhar e bater nessa tecla para até a própria Secretaria de Cultura das cidades, né, fomentarem mais espaços, abrirem mais contratações para trabalhos assim, que são autorais. Então, é dessa forma que eu vejo a cena aqui em São Paulo. Legal. E teve também um momento, né? Eu acho que agora, então, temos que buscar a retomada, né? É a palavra de ordem aí, né, Valé? E teve um momento muito forte aí de muitos festivais, né? Os festivais ajudavam
a pelo menos lançar, não sei se ajudavam financeiramente, essa é outra questão, mas ajudavam a lançar os artistas aí da região. Isso era muito importante, né? A realização de festivais, até com prêmios, com apoio das secretarias de cultura da região, e Mogi especialmente e tal. Isso era muito importante, né? Porque toda vez que eu falava com os artistas, eu falava assim, olha, estou me segurando nos festivais antes de lançar não é? Era muito isso a rotina de alguns deles, né? Se não fosse festivais, eu estava perdido. E hoje tem as leis de incentivo, como você falou, Aldir Blanc, importante, tem que retomar para o ano que vem também, né? Que ainda estamos na expectativa, e outras leis de incentivo para ajudar os artistas. E eu acho que a prefeitura e todos os órgãos como o SESC assim, têm uma obrigação de ajudar, né, os artistas locais. Eu acho fundamental isso, acho que tem que... Vamos aguardar a retomada, né? Eu acho que essa... Vamos nessa, vamos esperar um pouco. Tem que ter paciência, né? Como a gente tem que ter paciência para fazer as coisas, não consegue retomar tudo ao mesmo tempo. A gente ainda está fazendo um programa aqui remotamente, queríamos ter recebido você aqui no estúdio aqui da rádio, mas no momento não podemos. Enfim, estamos aí retomando com muita, né, muito vagar, mas estamos chegando lá. Eu acho que o ano que vem as coisas retomam né, a gente volta a trabalhar numa boa, talvez, né? Talvez. Tô um pouco e vamos, a gente pode ser otimista, né? Que a gente está muito pessimista, né, Colibri? É verdade. Na verdade, a gente está triste, né? Essa é a grande verdade. As pessoas estão bem tristes, então a gente acaba sendo pessimista. Mas creio que sim, né? Mas é uma coisa que eu aprendi, mesmo assim, tendo nessas análises pessimistas, né? É que existe também o trabalho de vocês, artistas, que é fundamental. O trabalho independente que vocês fazem sempre é de uma coisa de guerrilha, de batalha, do dia a dia. Eu fico impressionado quando vocês conseguem produzir um trabalho, né? Na pandemia, como você conseguiu. Eu valorizo muito, porque é uma luta difícil, né? Por isso que aí eu estou otimista, porque eu estou otimista com as pessoas, né? Com as ações, né? As pessoas são realmente batalhadoras e conseguem, com qualquer cenário, realizar. A pandemia produziu um disco. Então, quer mais que isso, né? Quando as coisas retomarem, aí vamos batalhar para que o espaço seja aberto, mais casas, além de 2, e o SESC, mais lugares para as pessoas se apresentarem aí na região, em Mogi e em outras regiões também aí próximas, né? Vamos começar a passear pelo disco? Vamos. Eu pergunto e respondo. Vamos começar. Vamos ouvir Água para Se Benzer, que tem um clipe muito legal também, e o Basquiat. Fale um pouquinho dessas duas canções, depois a gente volta para contar um pouquinho a sua história, né? Como compositora e cantora, né? A gente vai querer saber mais detalhes aí da sua formação musical, que é sempre gostoso de conhecer. Então, fale um pouquinho dessas duas, as primeiras que a gente vai ouvir do álbum Miragem. Falei, Água para Se Benzer, primeira. Água para Se Benzer, ela é uma composição que abre o disco, literalmente. Foi a primeira música que eu fiz nesse momento de pandemia. E eu já queria criar, na verdade, um disco novo, precisava produzir. E ela traz toda essa questão de recomeço, desse autoconhecimento que a gente começou a ter muito mais contato, né? Que foi um momento muito introspectivo, creio que para todo mundo. E quando eu a fiz, eu estava nesse momento realmente de me conectar e entender o que estava acontecendo comigo mesma, né? Para conseguir ficar bem e não ser uma chata, né? Para as pessoas que estavam convivendo comigo. Imagina, a gente Mas passou... isso é para todo mundo, Valéria, não se culpe. A gente mesmo fica meio ranzinza, é óbvio, né? Não podendo sair, isolado, quem que vai ficar numa boa, né? E Água para Se Benzer foi a primeira que traz isso, né? E eu comecei a ter uma ligação muito forte com a questão do amor próprio, do amor ao próximo e das verdades. Porque a gente estava num momento de muita mentira, né? Ainda estamos num momento de muita mentira. Exato, ainda estamos. Na música eu falo isso, né? Eu falo, respeito é bom, eu gosto, e eu só falo o que eu sei, né? Eu canto essa verdade, eu canto essa busca pela verdade, esse autoconhecimento, esse respeito. Porque eu tô com 27 anos, Colibri, então eu faço parte de uma juventude que está pegando um caos absurdo no mundo. E a gente vai precisar resolver muita coisa, porque a juventude é quem resolve muita coisa, que é quem está com força para ir.
Então, Água para se benzer, ela fala muito disso. Assim. E Basquiat já entra nessa questão de expandir o meu horizonte para as artes visuais, artes plásticas, conhecer outros artistas negros que eu não conhecia. Então, Jamaica Basquiat, que é o artista americano que fez obras incríveis né, e depois disso que ele ficou muito conhecido, depois da morte dele, foi o que eu tive contato durante a pandemia e comecei a gostar muito. Assim. Então, essa coisa de Tem um provocar, de filme ser... lindo sobre ele, né, Valéria? Incrível, eu esqueci o nome aí. É um filme muito bacana contando a história dele, né? Da batalha dele, Tem, muito legal. exatamente, tem documentários também, tem muita Também, coisa sobre isso, é. né? E as pessoas às vezes não conhecem. Então, eu comecei a mergulhar na obra desse artista e comecei a me conectar muito com o que ele falava, com o que ele fazia. E a arte dele, para mim, era muito provocativa, é até hoje, perturbadora. Tá? E, ao mesmo tempo, eu encontrava um refúgio enorme ali, porque a arte ela tem esse papel de provocar você, de fazer você pensar, de se questionar. E é o que eu fiz durante a pandemia inteira. Eu fiz um questionamento muito grande sobre tudo, até sobre amizade, assim, né? Então, quando eu fiz esse balanço dos amigos que eu tinha, dos amigos que eu tenho hoje, são muito poucos, porque essa questão de olhar para dentro e ver o que eu queria alimentar e o que eu não queria mais alimentar, me gerou esse disco que é o Miragem. E, especificamente, essa questão de olhar para outros artistas, olhar para as origens, né? Expandir. Tanto que Basquiat, ela foi composta em inglês, porque Basquiat é americano. Então, eu quis escrever em inglês essa canção mesmo para potencializar mais ainda. Então, na letra eu falo sobre uma obra-prima, eu falo sobre essas questões desse amor caótico que a gente teve durante a pandemia, essas relações caóticas. E, ao mesmo tempo, como que é uma obra-prima você conseguir sair desse momento, desse furacão, com a cabeça pensando, né? Não entrar numa depressão, não se entregar para ela. Então, Água para se benzer inaugura essa verdade e Basquiat vem contando o que aconteceu comigo, esse meu processo. E não tem jeito, muita gente se identifica, né? Porque todo mundo passou a mesma coisa, a Claro. mesma questão. Mas que você falou das amizades, eu acho curioso isso também, porque elas também foram fortalecidas durante esse período de Muito. isolamento, porque você conversava com amigos aí 1 hora, até no telefone, pela falta do contato, né? Você até fortaleceu certos laços, né? De amizade, né? Por esse lado foi interessante, né? Perceber isso, né? Que aí todo Fortalecer a amizade, e não só a amizade, acho que família também, foi uma questão muito isso, importante. verdade, muito bem colocado. Vamos ouvir então, na sequência, primeiro Água para se benzer, fala um pouquinho do clipe, você não falou do clipe da música Água para se benzer. Sim. Esse projeto, o Miragem, ele foi financiado por PROAC, né? A gente teve um PROAC aprovado e eu consegui gravar esse disco e dentro desse projeto tinha um videoclipe dessa faixa principal. E dentro desse videoclipe, quando as pessoas assistem, elas veem 2 momentos. Um momento que foi gravado numa ruína, foi em Mogi, essa ruína também, Mogi das Cruzes, era um lugar abandonado, uma fábrica desativada, que é para falar dessa questão de como que o ser humano estava destruído nesse momento pandêmico, né, sem perspectiva de nada. E a segunda locação, ela é numa natureza. A gente gravou lá em Guararema, em Ilha Grande, para trazer essa questão de renascimento, porque esse disco são esses 2 momentos, né? Esse momento de reflexão e destruição, e depois quando a gente sai desse casulo, desse lugar escuro, a gente vem para essa luz, para essa natureza. O videoclipe foi gravado nesses 2 lugares e com a direção da Bianca Rego, roteiro da Cecília Burrows, porque nesse projeto que eu fomentei mais, que eu mais quis fazer, foi trabalhar com mulheres. Então eu quis muito trazer essa luta mesmo, né? Apoiar, porque eu acho muito importante. Então o videoclipe ele trata sobre esses momentos. Legal. Realização da 2 Produtora, é isso, né? É bem Exatamente. importante. Uma locação na ruína, em Mogi, e em Ilha Grande, em Guararema, que a gente vai ver. Exatamente. Quem estiver vendo a gente pelo YouTube vai acompanhar também o videoclipe, que é muito bonito. Então vamos nessa. Água para se benzer e Basquiat. Roda!
Água pra se benzer. Água pra se benzer, cheiro pra se banhar, chuva pra se lavar, impureza. Sorte eu quero ter, mas faço por merecer cada amanhecer em glória. Respeito é bom e eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Respeito é bom e eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Para com deda, com dedaia, para com deda, com dedaia. Para com deda, com dedaia, para com deda, com dedaia. Água pra se benzer, cheiro pra se banhar, chuva pra se lavar, impureza. Sorte eu quero ter, mas faço por merecer cada amanhecer em glória. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Para com deda, com dedaia, para com deda, com dedaia. Para com deda, com dedaia, para com deda, com dedaia. Para com deda, com dedaia, para com deda, com dedaia. I can't forget the day when I looked at you. Why? I close my eyes, I see us together again tonight. I can't forget the day when I looked at you. Why didn't you see me out of jealousy? Bluebird and blue sky, that's the way she is, like a masterpiece. Like a storm on the horizon, she impresses me like a masterpiece, like a masterpiece, like a masterpiece, like a masterpiece, like a Basquiat.
Estamos de volta com Valéria Custódio, cantora, compositora de Mogi das Cruzes, está lançando o disco Miragem, o segundo trabalho dela. O primeiro foi o EP Púrpura. E agora chegou a hora de você contar a sua história, como é que começou a sua formação musical, se você já tocava instrumentos desde pequenininha, se já cantava na família, se tem aquela história da família, todo mundo já é da música, ou se não é esse clichê, é outro, pode ser também, ou se alguém te inspirou para começar na música. Sempre tem uma história curiosa que a gente gosta de saber. Qual é a sua? Minha família é muito musical, sempre teve música, disso eu lembro muito. Mas ninguém trabalha na área, não. Só eu mesmo. Mas eu tenho um tio que ele toca bateria maravilhosamente bem, assim, é um hobby muito grande que ele tem, a música. E ele me deu o primeiro violão e a partir desse momento eu acho que eu peguei essa conexão. Então, acho que a história clichê seria: tem um tio ou uma tia ou alguém que deu, sim, um violão para começar. Mas isso foi muito importante, porque eu Mas acho isso que só quando não você... basta, viu, Valéria? Deixa eu te cortar, desculpe te cortar. Essa história clichê não basta. Se não tem talento, não persistir e não gostar de música, não vai para frente. Todo mundo dá violão de presente para um monte de gente, né? Então... Não funciona, é verdade, Colibri. E aí meu tio fez esse movimento comigo e foi uma delícia, porque eu já gostava muito, né? Eu não sabia que eu tinha esse talento. Algumas pessoas já falavam que sim, mas eu tinha muita vontade de aprender a música, de estudar música. Então, nesse processo todo, eu estudei com Galocha, que é um professor muito tradicional, né, em Mogi das Cruzes. Fiz a aula de violão. Depois eu fui para o Guri, Santa Marcelina, estudar um pouquinho de violão popular ali. Depois eu fui para a EMESP fazer apreciação musical, EMESP Tom Jobim. Uhum. Então, esse processo todo me fortaleceu muito na questão de amadurecer o meu estilo musical, que eu gostava, que eu queria. E depois disso eu fui para marketing. Depois de estudar música, eu fui fazer marketing. Mas você, né, fez muito certo, viu, Valéria? Deixa eu fazer observações sobre a sua história. Fez muito certo, porque hoje o artista tem que fazer a gestão do próprio trabalho e tem que saber de tudo um pouco aí das áreas de marketing, de lançamento, senão, né? É importante o artista fazer isso também. Achei bem legal. Sim. E depois, vai contando aí. Na verdade, eu fiz todo esse processo de amadurecer, né? A questão de ser uma instrumentista, de ser uma cantora. Depois eu comecei a entender que eu queria uma carreira. Então, se eu queria uma carreira, eu precisava entender como funcionava ela. Exato. Então, fui estudar gestão de projeto, fui estudar marketing, que precisa. Aí fui para a faculdade de marketing, porque é como você disse. E, na verdade, o talento, se você não conseguir canalizar ele não funciona muito bem. Né? Ele vai estar ali, quieto ali. Você precisa conseguir canalizar. Então, eu sou uma artista que o pessoal brinca, que eu sou uma artista gestora. Você é artista moderna, então, tradução. Artista moderna. Artista moderna. É que vai gerindo a própria carreira. E eu peguei esse gosto de não só fazer o meu trabalho, de ter essa consciência com o meu trabalho, mas também ajudar outros artistas com isso, né? Então, eu gosto muito de escrever projeto cultural. Consigo ter acesso, né, essas leis de incentivo por conhecer esse caminho. Uhum. Mas foi um caminho trilhado aos poucos, não foi rápido, foi difícil, já pensei em largar, pensei em não fazer mais, porque é um perrengue, né, Felipe? Essa é a palavra, assim, artista é tudo perrengue. É duro. Então, comecei e você também entender... vê gente de muito talento que também desiste, né, porque fala, pô, para que eu vou ficar brigando? Aí eu falei outro dia, usei uma expressão num curso aqui, o pessoal dá murro em ponta de faca, que fala, mas isso é muito duro, né? A expressão, mas é verdade, pô, porque para lutar na área cultural, você tem que gravar, você tem que compor, cantar, gravar, mixar, masterizar, lançar, divulgar. Olha quantos verbos aí. Um monte de coisa fazendo e, ao mesmo tempo, tem que lutar para conseguir recursos, quer dizer, levantar recursos para poder mostrar o trabalho. É um trabalhão, né? Combinando. É uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm paciência, porque no meio de tudo isso, você precisa lidar com muita gente, né? Então, você precisa lidar com... Né? Você tá lançando um disco, quer lançar ele de forma digna, da forma que ela deve ser, né? Dentro de uma questão, ela vai acontecer o quê? Ela vai acontecer que você precisa ter uma assessoria de imprensa, você precisa ter uma assessoria digital, você precisa dar entrevista, você precisa lidar com inúmeras pessoas nessa questão.
Então, a gente precisa ter essa... O artista, hoje em dia, que vai seguir uma carreira independente, ele precisa ter essa coisa muito bem colocada, né? Isso, Muito, muito bem estruturada, senão não é saudável. sem Não, dúvida. não tem... A gente participou aqui, somente durante a pandemia, com alguns amigos, o Tarica, outros amigos aí da área de produção musical, né? E aí ele perguntava para mim que dificuldades eu tinha. Eu falei sempre que eu gosto é que receber um material muito detalhado do artista, né? Toda a história do artista, as músicas, a história das canções, as letras. Eu gosto de receber tudo, né? E isso nos ajuda a divulgar o trabalho, né? É importante. E às vezes eu falo, mas o cara tem dificuldade para ele mesmo fazer, não tem dinheiro para contratar um assessor. Eu falei, bom, mas o artista vai ter que fazer isso por um período, quando ele tiver mais recurso, ele contrata alguém para fazer para ele não ficar fazendo tudo, né? Aquela história de bater o escanteio e ir lá cabecear também não dá, né? Fica difícil. Mas eu vejo muita gente, viu, Valéria, você é uma delas e outras que trabalham firmemente no trabalho, na organização, né, disso tudo para divulgar o próprio trabalho. E são artistas que estão fazendo a diferença hoje em dia, né, que batalham e conseguem, né, não tem problema, não foge à luta, né, como a gente diz, vão em frente, para dizer uma letra de música, né? É isso muito importante mesmo, acho muito legal. E vocês têm que continuar fazendo isso. É claro que sempre tem o perrengue, como você falou, né? Que é duro enfrentar isso diariamente, né? Ter que divulgar e tudo mais, não é fácil. Lidar com as redes sociais também é outra questão que daqui a pouco a gente vai falar. Mas aí você falou, aí você pegou no instrumento e aí fez os cursos e já e começou profissionalmente. Que época que foi? O primeiro show profissional que eu fiz mesmo foi em 2016, já numa virada cultural. Uma virada. Eu tinha feito um show na cidade de Mogi mesmo, Mogi das Cruzes, e aí viram essa apresentação e gostaram muito. E aí a secretaria começou a fazer os convites, Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. Aí eu tive a oportunidade de apresentar um show de samba, lembro até hoje, que chamava Samba Brasil. E aí em 2016 apresentei e depois disso segui, assim. Mas é muito importante, eu acho que também falar, Colibri, que quando começa a vida profissional, né? Eu tive muito suporte desde o meu começo. Eu tive gente, eu acho que muita gente tem essa história, né? De pessoas que ajudam, né? Elas dão uma dica, elas dão a mão, elas né? Ajudam, legal. E eu acho que eu soube aproveitar todas essas oportunidades, assim, sabe? Eu aproveitei todas essas oportunidades, esses caminhos, e o que aconteceu foi que eu consegui caminhar. Então, acho importante dizer que eu não construí sozinha, né? Uau, uma carreira aqui sozinha. Não foi isso. Mas foi uma ideia de que as pessoas ajudaram, eu soube ouvir, tive a humildade de ouvir, e hoje em dia eu consigo ter um trabalho melhor. Quem te ajudou aí? Pode falar o nome, vamos divulgar. Então, na verdade, foi o Matheus Sartori, na época, ele era secretário de Cultura. Sim. Matheus Sartori das Cruzes, até tocou o disco dele aqui no começo da rádio, 2016, a gente tocou muito material dele, do Sartori. Exatamente. E é um grande artista, na verdade, né? Sim. Então, ele tem essa questão também de gestor. Então, para mim, ele eu acho não que está mais na Secretaria de Cultura, desculpe a ignorância aí, não está mais. Ele largou a Secretaria de Cultura? Bom, nós tivemos um probleminha técnico rápido aqui, e eu estava perguntando para a Valéria justamente quem deu a mão para ela. Ela falou do Sartori, e eu perguntei se ele ainda está na secretaria, à frente da Secretaria Municipal de Cultura aí de Mogi. Aí você ia me responder, e agora você pode falar. Diga lá. O Matheus Sartori, ele foi secretário de Mogi das Cruzes, secretário de Cultura, agora ele está em Guararema, como secretário de Cultura. Agora, quem é a secretária aqui na cidade de Mogi é a Kellen Chacon. Mas o Matheus, ele deu essa abertura, na verdade, né? Aí eu tive a oportunidade também, já depois caminhando um pouco, de ter uma orientação na parte de gestão de carreira. Isso é muito importante de dizer também, que ele é um gestor de projetos, Matheus, né? Então, isso também ajuda muito. E eu acabei pedindo essa orientação para ele antes de começar o Miragem. Então, antes de começar o Miragem, de querer reformular toda a carreira,
de ir para esse caminho novo, eu quis conversar com ele para me dar algumas orientações, e isso foi muito rico para mim. Então, digo que foi até um divisor de águas. Então, é importante a gente dizer isso, né? Quem deu a mão. Eu acho que uma foi essa pessoa. E eu gosto de citar o nome, dar os créditos, que a pessoa que ajuda tem que ser lembrada aqui, né? Com certeza. E ele conversou muito comigo sobre isso, e um parceiro que eu tive de trabalho, que foi o Milton Moore, é um contrabaixista. A gente trabalhou um tempo juntos, tocando juntos, e ele me ajudava a gerir. Ele me ensinou muita coisa sobre a carreira artística, né? A carreira artística sem organização e gestão, ela não acontece. Claro. Ela não existe. Então, ele foi uma pessoa muito importante para mim. Como chama também? Milton? Desculpe. Milton Moore. Milton Moore. Tá. Isso, é um contrabaixista. Ele toca bastante com os artistas aqui de Mogi das Cruzes. Ele me ensinava muita coisa nesse sentido, né? Para amadurecer algumas ideias e projetos e tudo mais. Então, acho que essas duas pessoas falando nesse sentido de dar a mão, de ajudar a amadurecer e a crescer, foram cruciais para mim, assim, com certeza. E as referências suas musicais, que a gente sempre fala, né? Também gosta de saber, faz parte da formação do artista. Do ponto de vista que a cantora referência para você, a compositora referência, ou cantora, fica à vontade, nacional, internacional, tudo que formam, né? Aquela toda a sua formação, que formam a unidade, né? Do seu som, né? Que colaboram para a formação, enfim, musical sua, né? Quem foram essas figuras? Na verdade, eu tive duas artistas muito fortes assim para mim, que foi a Xadê, com certeza, a Xadê, e a Marisa Monte na questão de composição. Acho que a Marisa Monte é uma grande compositora, porque todos os discos que você pega dela tem músicas muito boas assim. E foi a que eu ouvi desde pequena, desde criança. Então essas duas para mim seriam referências incríveis. E claro, a Billie Holiday, sem dúvida nenhuma, interpretando. E a Marisa Monte, vamos combinar também que é uma super boa gestora da sua próprio trabalho, né? É um grande exemplo. É um grande exemplo. Os músicos que trabalharam com ela, que eu entrevistei, e outras figuras que tiveram contato com ela em shows e tudo, como ela participa de cada etapa da produção, do cenário, da roupa, dos músicos, do arranjo, tudo, mesmo que não seja a música dela, ou coisa, tudo ela participa e gerencia pessoalmente. Claro, tem uma equipe hoje grande, mas ela sempre teve esse cuidado, né? Até com relação aos fonogramas, que ela é uma pessoa que, mesmo gravando com outras gravadoras, né, mas as majors e tal, ela detém nos contratos os próprios fonogramas. Isso é raro, muitos artistas assinavam sem ver, ela não, ela tem também tem essa história curiosa, não sei se você sabia, mas ela é dona dos próprios fonogramas, mesmo gravando em majors e tudo mais. Então, na hora que ela assinava, ela detém, né? Por exemplo, você não vai ver o melhor de Marisa Monte, porque ela não gosta de compilações. Então, é difícil. Vai ser um pirata se você ver um desse aí, porque ela não permite. Então, porque ela detém e controla os fonogramas. Curioso isso e muito interessante, não é? Diga. Porque, na verdade, a Marisa, eu gosto muito, estudei bastante a carreira da Marisa Monte, assim, nessa questão organizacional. E ela tem o selo, né, que é a Fonomotor e tudo mais, por essa questão também. E, Colibri, venhamos e convenhamos, né? Se a gente for conversar com alguns artistas sobre isso, 80% é um papo chato, né? Um papo que eles não gostam disso. Eu sei porque eu converso e não gostam. Eles saem, eles falam, isso eu não quero, isso eu vou deixar para o produtor fazer. Mas não existe. Aí depois vão reclamar, não fizeram do jeito que eu queria. É uma coisa chata. É isso mesmo. Para mim, eu costumo dizer que isso foi a história da carochinha, né? Muito mal contada, essa história de que, né, o artista acontece e o produtor que leva ele para algum lugar. Isso não acontece nunca. Isso não existe. Porque se você não sabe cuidar da sua carreira, uma hora você vai cair no cavalo. Você precisa saber cuidar. Você precisa ter um selo, uma produtora, precisa ter noção de tudo, igual você disse, né? E às vezes é difícil a gente dar conta de tudo, é verdade. Mas os artistas antigos deixavam isso para a gravadora, no tempo das gravadoras. Hoje não existe mais. O tempo das gravadoras, o artista assinava, a gravadora vai cuidar da divulgação, vai me chamar um produtor, às vezes o cara nem gostava do produtor, né?
Você pega alguns artistas, eu entrevistei só para citar um exemplo, que esse assunto é muito interessante. Você fala que alguns fogem, né? Outros fazem uma análise muito crítica. Por exemplo, o Odair José diz que boa parte dos discos que ele foi obrigado a gravar, ele não gostava, porque a gravadora impunha um produtor e um jeito dele cantar que ele não queria ser, entendeu? E quando ele conseguiu fazer os sucessos dele, que ele já estava meio independente do trabalho, né? Então, é curioso isso, né? Quer dizer, o artista, ele, né, em outros tempos, ele era refém das grandes gravadoras, né? Hoje, o artista é refém de outras coisas, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas você vê que se você conversou com artistas da velha guarda, os caras falam isso, né? Não gosto de comentar, mas muitos assinaram sem olhar, né? Então, todos os fonogramas pertencem à gravadora, tudo é da gravadora. E aí o cara que depois saía da gravadora e queria lançar uma coisa, não conseguia. É complicado, né? Histórias incríveis da música brasileira. Daqui a pouco você vai falar mais disso, que você é especialista, gostei. Vamos ouvir agora Odoiá, não é isso? Odoiá e Avesso. Fala um pouquinho dessas duas, para a gente ouvir agora. Odoiá, ela vai no mesmo encontro e na mesma linha de Água para se benzer, uma questão de encontro, uma questão de espiritualidade muito forte também, precisei ter, acabei me conectando com essa parte, e ela é um samba. Quem faz essa participação especial comigo num violão erudito, né, e tudo mais, é o Vinícius Mota, um grande parceiro e violonista talentosíssimo também. Eu pedi para ele compor um violão nessa linha, né, no que falava música, que falava sobre essa questão de reencontro, essa questão de confiar. Na verdade, eu acho que o que aconteceu muito com a gente foi uma questão de fé muito grande sobre o que estava acontecendo no momento, né, Colibri? Então, quem não tinha fé passou a ter, quem não acreditava em alguma coisa passou a acreditar, porque estava difícil de segurar, né? Então, e a questão da finitude das pessoas, né? Que a gente começou a ter a noção. Quando você vê amigos que vão embora, estou falando não só eu que sou velho, mas você que é moça, né, que você é jovem, né? 27 anos é jovem. Então, você é jovem, quando você começa a perceber isso, é até um alerta, né? Alguns amigos com idades também, até vi jovens indo embora por causa da doença, você fica espantado, você começa, opa, o que pode acontecer, né? Daqui para diante. A gente tem uma noção mais próxima por causa da idade, né? Da finitude. E vocês menos, porque vocês são mais jovens. Mas a pandemia deu a todos né, um sentido mais claro da finitude. Não foi por aí também? Até que você escreve sobre isso, né? Foi exatamente na questão de você trazer isso para uma realidade, né? Porque eu acho que eu também perdi pessoas na pandemia, né? Pessoas conhecidas, assim. Então, quando você vê isso, você acaba se agarrando em alguma coisa, né? O mundo só não basta só isso aqui, esse plano. A gente precisa se conectar a alguma outra coisa que ajude a passar. E foi esse momento que eu tive essa conexão e escrevi Odoiá, né? E na questão de querer amar o próximo, porque a gente estava se odiando muito nesse momento. A gente está até agora. Então eu falo isso. A gente está até agora. E não vai você está falando da polarização política, isso é um fato mesmo, né? Que as pessoas ficam e ainda estamos aí. Exatamente. É uma realidade, né? E o mais triste, talvez eu hoje esteja muito pessimista, que isso vai continuar, né? Mesmo depois das eleições. Concordo com você. É igual eu disse. Na verdade, não é uma coisa que a gente vai ver que vai se findar tão cedo. É, né? Verdade. Na canção eu falo isso, né? Que eu me lavei do que não prestava e me aliei ao verbo amar, porque eu não quero me conectar com essa ideia desse ódio. Isso não faz as coisas fluírem, né? As coisas não... Uma coisa interessante você comentar sobre Odoiá, só para fazer um parênteses bem pequenininho aqui. Eu sofri um assalto domingo, né? Domingo para segunda, assim. Agora, recente. Agora. E foi interessante porque o Miragem está me ajudando a não maldizer essas coisas. Porque normalmente quando a gente sofre isso, foi complicado porque foi, né, a mão armada, e eu já fiquei totalmente assustada. Meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Quero sair do Brasil. Mas ia ficar revoltada ali na hora. Só que dentro de mim eu não estava brava, sabe? Eu não estava com raiva. Eu estava assustada porque foi um momento muito complicado. Que é uma violência, né? O cara chega com uma arma
Sim. Claro, com certeza. Só que aí eu lembrei disso, eu falei, poxa, não quero esse sentimento para dentro de mim, não quero esse ódio, não quero maldizer. Por que aconteceu isso? Porque a gente está num caos de país, né? A gente está numa coisa muito complicada, onde você não dá situação para outra pessoa ter uma condição de trabalho ali, né? Porque se todo mundo tivesse uma condição digna de trabalho, de estudar, de conseguir atuar na área que está almejando e querendo, poxa, que sonho! Você ia ter uma taxa de roubo, de assalto, de homicídio muito pequena, muito menor. Então você vê ali, né, isso acontecendo e eu me assustando com aquilo e querendo maldizer quem fez aquilo. Falei, não, para, Valéria, respira, calma. Então, o que levaram? Poxa, levaram todo o meu equipamento de trabalho. E E que aí é você fala, computador, tudo? tinham coisas aí, tinha um celular que tinha muita coisa de trabalho. Olha, Porque que hoje em dia no dureza. celular tem tudo, né? Então a gente fica refém de um celular, não tem como. Uhum. E aí você tem isso sendo tirado de você e é um caos, porque você tem que fazer BO, você vai ter que bloquear suas contas, você fica sem acesso ao seu dinheiro, porque não tem jeito. Então isso vai fazendo o quê com a gente, né? Você vai querendo maldizer tudo, maldizendo a vida inteira. Eu Então, eu parei. sempre gozado, você está falando, eu vi várias expressões quando a pessoa é roubada do celular ou quando perde. A minha vida estava lá. Eu vi A essa minha expressão. vida estava lá. Você já não ouviu essa expressão? Claro, né? Sim. Que é meio comum. Bom, Aí você fica assustado. Como que a vida da pessoa estava lá no celular, né? Tem alguma coisa tava lá. errada nisso aí. Também, né? Foi Além de... Não é? exatamente. Eu me questionei muito e eu me fiz uma pergunta que, no momento, eu falei, não é possível. Não estou tão evoluída assim. Que foi assim, quando que foi que a gente começou a colocar essa frase, né, que você disse, que a minha vida estava lá, né, que o pessoal costuma dizer muito. E quando que foi que eu comecei a colocar a minha vida, todas as coisas que são importantes para mim, nesse aparelho, nessa ideia, sabe? Eu poderia ter sido, credo, poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Vai saber se era de verdade ou não era aquilo. Então, o Odoiá, para mim, foi um momento... Por isso que eu digo que esse disco é muito importante para mim. Porque eu poderia ter parado, tá assustada, tá horrorizada, não tá saindo de casa. Porque eu falei, meu, né, como é que vai acontecer? O que tá acontecendo? Mas nesse momento, como você disse, vou até pedir desculpa, porque eu tô um pouco assustada, então eu estou em casa. Eu não fui pro estúdio gravar entrevista. É por isso que está acontecendo isso, gente. Vou até pedir desculpa para quem está ouvindo Não, também. que é isso, vale, é tudo certo. Porque acontecem essas coisas. Eu falei, vou resolver o que precisa e vou ficar em casa um pouco, porque eu tô com medo, tô assustado. Então, essas coisas acontecem e são processos de vida real, fora da vida artística, né? Disso, desse Mas glamour, né? você está dizendo que a música te deu essa serenidade para você, em outros tempos, talvez não encarasse dessa forma mais, digamos, né, mais tranquila, entre aspas, né? Porque ninguém fica tranquilo, bem aspas aí, porque ninguém fica tranquila numa ação de assalto, você fica traumatizado mesmo e fica nervoso, enfim. As reações são as mais loucas, né, das pessoas, as pessoas... Tem gente que reage e acaba sofrendo, né, mais ainda, né? Então, a ideia é ficar, né, tentar se controlar, que também é difícil, né? É duro, é fácil falar, mas eu já vi reações de todo jeito, né? Gente que perde todo o controle, tem gente que chora muito, tem gente que fica apavorada, quer mudar de país, como você falou. Quer mudar de país. Estou mudando de país, amanhã já mudei, pronto. Né? Não, tem artistas que sofreram, né? Não vou dizer o nome aqui, que até falaram aqui no programa, que os filhos, ele via muita violência, morava no Rio de Janeiro, né? Posso falar que era no Rio de Janeiro. Aí viu que os filhos, aí resolveu ir embora para melhor da vida dele, foi para Portugal, mas enfim. Mas depois de muito sofrer, né? Enfim, mas as reações... É bom que a música, pelo menos, te dá uma serenidade, que é a palavra boa também, para segurar essa onda, né? Isso é legal. Sim. E o avesso? Já falamos de Odoiá, e o avesso, para a gente ouvir na sequência. Avesso para mim, eu acho que é a questão que mais traz essa essência de música popular brasileira. Eu cresci ouvindo muito MPB.
Então, eu queria, nesse disco, trazer também essa questão um pouco do que eu ouvia quando eu era pequena, né? Então, ela tem essa construção muito de música brasileira. Tem uma influência forte de Caetano, de Marisa, enfim, essas de Chico Buarque. Tem um solo de piano maravilhoso, que é da Juliana Rodrigues, que tem essa questão toda também. Então, eu quis trazer esse lugar dessa influência de música brasileira. E a Avesso, ela fala sobre a questão do amor, de um relacionamento, de como isso se desfez, como isso se fez e se desfez. Fala sobre esse processo da relação, né? Desde da beleza do momento que ela começa até o momento do sofrimento, que é quando ela termina, assim. Então, eu diria que é a música que quase uma homenagem mesmo a essa música brasileira toda que me ensinou. É tão linda, tanto. É tão rica, né? Tão rica, tão linda. Sempre. Então vamos ouvir Odoiá e Avesso. Roda! Não é porque eu nasci aqui que eu quero ficar.
as manhãs com cheiro de hortelã que perfumam tua pele. Sensação vã de que eu poderei alcançar algum dia a ferida do amor que no fundo você guardou, mesmo que não diga. Do signo mais sério que eu conheço, impulsivo que amo o começo, me ama inteiro e desconhece a razão. O avesso do amor se mostra quando já não há carinho no beijo. O avesso do nosso amor eu vi quando acabou. Desejo e respeito e ficou na memória. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Valéria Custódio, diretamente de Mogi das Cruzes. Já contamos todas as histórias, até contou de um assalto aqui, que loucura que acontece na nossa vida. Mas vamos, vida que segue e o trabalho maravilhoso. Vamos falar de Miragem, o segundo trabalho da Valéria Custódio, que ela conseguiu, você falou, né, que conseguiu o apoio do PROAC, do edital cultural do PROAC. Isso é muito importante para o artista seguir em frente, para poder pagar os músicos, para poder pagar o estúdio, para fazer uma produção de qualidade, né? Mas eu queria chegar num outro ponto agora, a gente já falou de tantas coisas legais, falar sobre as redes sociais também, uma questão que me preocupa. Como você fez curso de gestão de projetos, produção cultural, marketing, tudo, como é que você enxerga essa questão das redes, especificamente? Como é que se lida? Como é que o artista lida para depois você lançou um álbum completo, agora as pessoas acham que tem que lançar só singles, nada de álbum, por exemplo. Há um caminho assim, tem que lançar só singles. Outros falam, não, cada um lança do jeito que quiser e tal. Como é que como é que você vê a questão das redes sociais no trabalho de um lançamento de um trabalho como o seu, do Miragem, né? Que tem que fazer, divulgar através das redes,
Fora a remuneração, que é muito pequena, né? Agora vamos fazer a crítica. Muito pequena a remuneração dos streamings. Como é que você vê esse panorama, essa coisa mesmo do artista ficar meio refém? Antes era das gravadoras, que a gente até citou, né? Hoje o artista é refém das redes sociais. Como é que você vê tudo isso aí, Valéria? Colibri, olha, a rede social hoje em dia, o artista que não existe ali dentro, ele não existe em lugar nenhum, né? Essa é a grande verdade, assim. Eu tô dizendo de um lado de mercado, mercadológico, porque a minha relação com a rede, falando pessoalmente com esse trabalho de Miragem, foi muito importante para alcance e seriedade de um trabalho, porque eu reformulei toda a minha rede social para receber esse projeto, para fazer uma junção com a concepção artística, para ele fazer jus a um PROAC que ele tem, que é um grande edital cultural no estado de São Paulo, que trabalha na área sabe. Então, para fazer jus a tudo isso e com o que eu almejava já de carreira, o que aconteceu foi, olha, vamos prestar atenção porque precisa. Então, a relação foi realmente estar ali dentro e eu escolhi o Instagram como rede principal para falar desse trabalho. Então, o veículo principal foi o Instagram, o Spotify e o YouTube, com certeza. Então, para mim, essa relação de você falar com o pessoal ali, responder uma mensagem de elogio do seu trabalho no YouTube, no Instagram, para mim é maravilhoso. Então, você precisa entender como essas ferramentas funcionam e você precisa entender como que você vai andar ali dentro. Claro. Né? Para mim, não é uma questão de ter 1 milhão de seguidores. Não é essa a questão. A questão, para mim, forte de rede social é as pessoas estão acessando o meu trabalho por esse caminho? É isso que está acontecendo? Então isso para mim é ouro já. E você vê essa rede crescendo, conforme você vai planejando ela, alimentando ela, que ela é um corpo, ela precisa comer. Né? E a gente brinca com essas coisas. A alimentação da rede social são as postagens, a dinâmica que você faz, que você compartilha. E eu uso elas para esse lado profissional. Né? Eu tenho uma relação muito grande assim com o meu trabalho. Então o Miragem, que é um disco de 10 faixas, eu lancei 2 singles primeiro, que foi Água para Se Benzer e Basquiat, que são, a gente chama de carro-chefe. E eu precisei trabalhar cada partezinha mesmo de forma muito estratégica. Então, eu investi muito nisso. Essa é uma parte importante também de rede social, né? Que o pessoal diz que não gosta, que fica com preguiça, que é um lugar que muita gente briga, que tem muita questão. Eu acho que é uma questão, tem essas coisas, e a gente sabe que é um lugar muito difícil, né? É muito complicado. Eu uso muito para trabalho, eu não fico expondo minha vida pessoal ali. Então, o público ele vai se moldando a isso, ele vai se moldando ao que você está falando, ao que você está fazendo. Então, acho muito importante assim. Então, a minha relação com a rede é de divulgação de projeto, divulgação de entrevista, que vai para o ar, de show, totalmente profissional. Mas eu não vou negar, não, eu tive que procurar um suporte para entender. Por mais que você vá estudar o marketing, vá estudar a gestão de projeto, como fazer, na prática não é bem assim. Você precisa de pessoas que já estejam fazendo, já estejam ali caminhando para te ajudar a ir da já melhor conhece forma. os truques ali do negócio. Claro, Ontem eu estava conversando com o Marco Villani aqui, e ele falou que também ele sente que nas redes sociais tem um new jabá, né, ele diria, porque o cara vai estimulando com grana, que se o cara tem dinheiro, ele acaba aparecendo mais, mas o cara está pondo dinheiro. Então, é um new jabá. É curioso ele falar isso, até porque é uma coisa que a rádio aqui condena, né, sempre condenou desde o nascimento dela, é o jabá, que é uma coisa odiosa, pagar para tocar música, é uma coisa... Bom, eu fico até nervoso quando eu falo disso aí, eu acho um absurdo. Mas tem aquelas empresas contratadas de sertanejos que vão lá e compram horários, compram espaços para tocar na música, né? Então, até teve a velha história que a Anitta foi lá para fazer o mesmo esquema, aí o pessoal falou assim, não, mas aqui os sertanejos já estão na frente, eles já estão comprando as rádios, não estão mais dando dinheiro para as rádios, estão comprando as rádios. Eu falei, ixi, então eu estou atrasada, ela falou, né? Ela brincou. E o Marco colocou uma questão interessante, que é aquele estímulo em dinheiro, que é um new jabá, quer dizer, quem põe dinheiro na internet também aparece mais,
que os outros. Não há essa democracia que se fala, que todo mundo tem espaço? Sim, tem espaço. Mas não é igual ainda, porque tem essa coisa do... Não é? E aí, como é que você vê isso? Então, essa questão é muito delicada, né? E eu penso assim, Colibri, que, para mim, os artistas são divididos em categorias. Tem um artista independente, tem um artista já de streaming, que está ali, né? Ele vai que vai. E tem um artista que aceita essa questão de jabá e tem artista que não aceita. A história da carochinha que eu tinha dito é sobre isso, né? Você achar que você vai colocar uma música ali numa rádio e você vai estourar ali, de uma hora para outra, porque aí você tem talento e ela é boa. Isso nunca existiu, né? Do tempo, gente, de Ari Barroso a Chico Buarque a Billie Holiday, imagina, tudo foi dinheiro, tudo foi pessoas que levaram, né? Porque para você existir dentro de um sistema que as pessoas irão consumir, você precisa de dinheiro, mínimo, ou de alguém que tenha acesso a ele. Então, essa questão de jabá é verdade o que o Villani disse. É que hoje em dia está diferente, né? Hoje em dia você não paga mais para ficar tocando numa rádio. Muito raro. O artista independente vai pagar para entrar no streaming, né? Numa playlist de Spotify, para conseguir Ou uma compra playlist. uma rádio, como fazem os sertanejos. Né? Compra uma rádio. Quando você tiver muito dinheiro, você compra uma rádio. E com isso você vai monopolizando o mercado. Isso eu acho errado. Porque tem muita gente talentosa que investe também e não consegue chegar, porque não consegue furar a bolha. Porque a quantidade de dinheiro é totalmente diferente, né? Imagina. Mas é esse novo mercado da música, né? O mercado fonográfico que você precisa jogar com ele. Você disse também uma coisa importante sobre a questão da remuneração do streaming. Ela é baixíssima, né? Super. Todos os artistas falam isso. Dos artistas muito populares que ganham muito dinheiro até o menor. E é sim a rotatividade do streaming, quanto mais você toca, mais você ganha. Só que é muito pouco o retorno, né? O Spotify está sendo muito criticado por conta disso, continua sendo. Só que para eles funciona, né? Então é uma questão assim, ele quer remunerar bem o artista. Só que às vezes, será que a empresa está tendo tanto lucro assim? A gente precisa analisar uma série de coisas. Né? Igual eu disse, eu sou uma artista que tem essa visão um pouco mais organizacional da situação. Sim, mas o Spotify, você acha que não está tendo lucro? Vamos fazer uma polêmica aqui, Valéria. Não que não tem, ele tem, só que às vezes é uma questão muito interessante essa ideia. Né? Uma empresa ela investe muito dinheiro e depois ela vai pegando isso lá na frente. A gente pode não só falar de música aqui, mas até do caso da Nubank, né? Que estava ali à beira de um caos. Então, a gente precisa, às vezes, prestar um pouco de atenção em como as pessoas colocam isso para rodar. Né? É que, às vezes, a gente não tem tanta paciência de falar de economia, então tem essa questão toda. Mas o Spotify, hoje em dia, ele está melhor. Mas passou por essa crise, né? De ter uma grande marca e não ter um grande lucro, né? Essa rotação grande. Então, esse novo jabá que o Villani colocou, ele existe, ele sempre vai existir. Nunca, não tem como. Né? Essa coisa da gente fazer a música por amor é coisa rara. Não existe. Porque ele também outra questão que se coloca nos antigamente, desculpe ser repetitivo nessa coisa dos antigamente, que é da minha geração, o artista tinha, por exemplo, ele vendia X discos, né? O X discos, que era o físico, né? Nos tempos do disco físico, do CD ou do vinil físico. Aí ele tinha, às vezes a gravadora falava, você só vendeu 200 mil, aí o cara tinha vendido 400, e a gravadora Major dava uma rasteira no artista. Mas o artista, mesmo assim, ainda tinha um controle ou uma ideia de quanto ele vendia e quanto isso significava para o bolso dele. Então, ele tinha noção da venda com mais clareza. Hoje, não é tanto assim. Não sei, nesses tempos digitais, né? No analógico, o cara tinha um pouquinho mais de coisa. Embora era ludibriado também, né? Porque tinha artistas que recebiam adiantamentos, né? Isso eu não preciso dizer, que você sabe, você já estudou isso, né? Adiantamento, aí o cara recebia uma verba muito aquém do que ele vendeu, né? Na prática, né? Mas aí a gravadora dava muita coisa, dava adiantamento, dava tudo para o artista achava que, né, achava que estava correto isso. Mas mudou muito, então, né, como é que você vai ganhar um dinheiro fora do streaming, né? É você tiver um CD físico ou um vinil, qualquer coisa assim, para vender nos seus shows, ou através dos shows, né?
diretamente. Então, por isso que eu acho que ainda é muito injusto ainda, né? Essa é a minha avaliação, Sim. mas não sei que você também pode discordar totalmente também, viu? Aqui estamos em casa. Não, é muito injusto mesmo, né? Sim, é muito injusto. E uma coisa, para mim, essa tecnologia toda, a positividade que ela trouxe foi a questão de você conhecer artistas independentes, né? Uhum. A gente conseguiu colocar o trabalho realmente dentro desses locais. Mas não tem como ser sustentado por streaming, isso não existe para artista independente. É muito raro, muito difícil. E a questão também da venda de CD digital, né? CD físico, né? Desculpa, Colibri, o CD físico, vinil, raríssimo, não tem como. Então, hoje em dia, o artista ele acontece pelos shows que ele vai fazer, né? E se ele conseguir, ele precisa fazer muitos. E a questão, de novo, que eu falo, a questão de lei de incentivo. Os editais culturais é um caminho muito saudável. Então, as fontes de receita se restringem a shows e leis de incentivo, basicamente. Para mim, nesse momento, sim, é como elas estão acontecendo. O streaming, você precisa ter o quê para conseguir, né, renderizar isso, monetizar isso para sua conta? Exato. Muito raro. Complicado. Então, para mim, nesse momento, os caminhos são esses, né? Essa circulação, talvez em Sescs, esses lugares, e os editais, com certeza. Me falaram, por exemplo, os rappers aqui passaram pelo programa, falaram do Bandcamp, que tinha uma remuneração mais justa, segundo eles, só que não tem a visibilidade das outras plataformas de streaming de música. Então, tem um lado legal, o outro lado complicado. Então, a solução não existe ainda, né, para essa questão. É complicado mesmo, né? Eu acho que não, Colibri. Eu acho que a gente vai demorar um pouco nesse caminho, né? Porque é um caminho novo, se a gente for pensar bem. A gente saiu do vinil e do CD para entrar no streaming, então é uma coisa muito recente, né? Isso aí. Até pegar a remuneração correta para isso vai demorar anos, certeza. Vamos ouvir mais duas? Vamos falar nisso, vamos falar do disco. Vamos falar do disco. Você tá à volta, vamos falar do disco. Nó e Ela, essas duas canções. Fala para nós, pra gente ouvir. Nó e Ela. Nó era uma canção que já existia, na verdade. Eu já tinha ela feita. Ela foi feita em 2017. E é uma canção que eu queria dar não modernizar, né, mas trazer alguns elementos mais atuais também para as canções. Então, eu uso muito a questão de parte elétrica, né, um sintetizador mais moderno aqui. O pessoal do trap está usando bastante. E eu trago essa questão mais de juventude, não a questão melódica, mas a letra, né, que ela fala sobre um relacionamento mais explícito, tem essa parte talvez mais sexual, mais explícita também, coisa que antigamente não tinha, porque faz parte dessa juventude que eu tô e da forma que a gente quer compor, né? A gente quer essa liberdade de expressão muito mais forte na letra das canções. E Nó, fala de novo sobre esse relacionamento, sobre esse amor, sobre esse companheirismo entre duas pessoas dentro de uma relação. E traz essa questão de construção harmônica moderna, eu diria. Para mim, a música mais moderna do disco. E a questão de Ela, quando o disco saiu, ele recebeu uma crítica muito, muito bacana de um jornalista. E ele disse que é a surpresa do disco, essa canção. Porque ela tem uma questão diferente, ela é feita totalmente com cordas, é um contrabaixo, um violão e uma guitarra. E ela tem toda essa questão de falar sobre uma mulher preta e exaltar essa beleza da mulher preta, sobre não só a questão de ver como referencial de beleza, que é uma coisa extremamente difícil, né, que a gente já sabe disso, não se vê beleza num corpo preto, então eu quis evidenciar isso, mas também a questão da inteligência, da sagacidade, da luta, tudo isso dentro de uma mulher preta. Então eu falo que ela, sendo ela, eu não consigo evitar. Tem um papo incrível, tem uma conversa que hipnotiza, que evolui, que ajuda a transcender. Então, eu quis trazer toda essa questão da beleza preta, de enaltecer, não só, claro, de novo, cabelo, a pele, mas também enaltecer isso aqui, que é o intelecto, a inteligência e a conversa. Legal. Vamos ouvir, então, Nó e, na sequência, Ela. Roda!
deixei pra trás o que já não me acrescentava mais. E parti como se não devesse nada, como se tivesse a estrada livre pra ir. Calma, amor, é melhor se decidir. Olha, amor, é melhor não ir por aí. Digo isso porque já vi, digo isso porque vivi. Eu digo e repito, repito, conflito entre nós dois não é bom. Só faz o amor ficar menor. Somos tão felizes a sós quando estamos entre os lençóis. Quando você me beija daquele jeito, minha cabeça dá um nó. Calma, amor, é melhor se decidir. Olha, amor, é melhor não ir por aí. Digo isso porque eu já vi, digo isso porque vivi. Eu digo e repito, repito, conflito entre nós dois não é bom. Só faz o amor ficar menor. Somos tão felizes a sós quando estamos entre os lençóis. Quando você me beija daquele jeito, minha cabeça dá um nó. Sobre ela, mas não paro de olhar. Amor platônico no pedestal. Eu vejo tudo que ela posta, essa mulher monumental. E já sei tudo que ela gosta, é feminista, ela é igual ao café fresco. É tão cheirosa, de pele escura, tem uma prosa que não dá pra escapar. Onde eu me perco de hora em hora, irresistível, decifrar, subversiva. É tão coesa. Ela me agrega nos espaços que eu preciso visitar e me apresenta uma cultura, me faz quase levitar. Cult, não tem guti by guti quando vai estrear, porque ela sobre ela, mas não paro de olhar. Amor platônico no pedestal. Eu vejo tudo que ela posta, essa mulher monumental. E já sei tudo que ela gosta, é feminista, ela é igual ao café fresco. É tão cheirosa, de pele escura, tem uma prosa que não dá pra escapar. Onde eu me perco de hora em hora, irresistível, decifrar, subversiva. É tão coesa. Ela me agrega nos espaços que eu preciso visitar e me apresenta uma cultura, me faz quase levitar. Cult, não tem guti by guti quando vai estrear, porque ela
Estamos de volta com a Valéria Custódio, diretamente de Mogi das Cruzes. Ela está falando do mais recente trabalho dela, Miragem. Ela é cantora, compositora, e a gente está contando aqui, falando de todo o trabalho, porque ela também nos ajudou aqui a entender um pouquinho mais de produção cultural, de marketing, né? De gestão de projetos, tudo isso que ela lida também, além de cantar, compor, né? Também faz isso, né? Trabalha na área cultural, que foi legal a gente ter esse papo também para entender um pouquinho mais e debater, né? Quem estuda isso, quem trabalha com isso, no próprio trabalho, né? Que você está usando seu próprio trabalho como, né, apoio para uma gestão de cultural, especificamente, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção, né? Como é que foi usar todos os músicos que participaram, né? Eu gosto sempre de dar os créditos, porque é outra questão da rede social que eu martelo aqui, que eles não botam os créditos completos dos artistas, quem foi o produtor musical, quem é que trabalhou, quem tocou a guitarra, quem fez o baixo, né? E isso, a gente está numa batalha aí faz tempo, eu acho que estamos conseguindo ganhar essa batalha através de advogados aí da área da música, para que as plataformas coloquem a ficha técnica completa do disco. Um dia a gente vai conseguir. Estamos conseguindo aos poucos aí. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Estamos na batalha. É uma batalha nossa aqui desde comecinho aqui da rádio 2016, na programação da rádio, que a gente pede para colocar os créditos, né, nas plataformas, que eles recebem. Quando eles pegam o seu trabalho, né, o Mirage, eles recebem toda a ficha técnica. Por que não colocam? Eis a questão, né? Então, é outra batalha. Eu queria até que você comentasse isso, se você acha, né, que é um caminho também de poder divulgar todo mundo que trabalha, e eu queria que você desse os créditos para a turma toda que participa do disco nesse momento, por favor. Legal, Colibri. Na verdade, essa foi uma ideia, desde o começo, na minha rede social, que eu fiz questão de colocar, porque esse disco, ele não foi concebido para ser um disco físico. Eu não queria que ele fosse um disco físico. Então, ele está totalmente digital. E tem esse pensamento hoje em dia, né? Como que eu vou enaltecer a equipe que trabalhou comigo? Porque nesse trabalho, claro, fiz muito dentro desse digital. Então, eu concebi capa contra capa e ficha técnica. Então, eu fiz exclusivamente um post para isso, totalmente. E desde o começo, eu trouxe todo mundo que trabalhou. Então, para agradecer e para todo mundo conhecer quem fez esse trabalho, na rede social eu fiz o quê? Eu falei, olha, vamos colocar uma postagem para cada músico, cada instrumentista que trabalhou dentro desse projeto. Porque é assim que a gente consegue mostrar quem está junto. Porque no digital eles não colocam, e é interessante você falar isso, é uma batalha que a gente está fazendo sim, né, para os streamings colocarem aí. E esse projeto, ele foi gravado no Voyage, foi gravado em Mogi das Cruzes, porque eu quis trabalhar com o pessoal da região, dentro desse PROAC, para fomentar essas pessoas. Ele foi gravado em César de Souza, no estúdio lindo, incrível. Quem ajudou a gente a gravar foi o pessoal do estúdio Voyage. Eu trabalhei com 2 instrumentistas, uma guitarrista, que é a Thaís Naomi, gravou as faixas do disco, a Juliana Rodrigues, que é uma pianista, que também tem trabalho autoral incrível, o Henrique Simas, no contrabaixo, e quem fez a direção musical, a produção musical desse disco, junto comigo, foi o Evandro dos Reis, que é outro violonista incrível também. A mixagem e a masterização foi o João Correia e o Evandro dos Reis também. Eu fiz os violões e coloquei as vozes ali. E tem a participação do Cal Caldas na música Faxina, que é uma composição dele, que é outro jovem também, artista. Eu quis trazer isso dentro do meu trabalho, eu quis trazer pessoal preto, LGBT, as mulheres, e principalmente essa juventude, que está com outro olhar já, né, sobre o que está acontecendo dentro do meio musical. Nossa esperança, nossa esperança. Né, a nossa, realmente, né, de todo mundo, assim. Então, eu quis trazer para agregar, porque foi isso que o Miragem me pediu para fazer, na verdade. Então, essa é a equipe maravilhosa aí que trabalhou comigo. Bacana, tem que dar o crédito para todo mundo. Agora, eu não perguntei para você, mas vou perguntar agora. Você faz letra e música, né? E as inspirações, o processo. Todo mundo gosta de saber, né? É a mesma pergunta com relação à formação musical, que é uma pergunta óbvia, mas todo mundo gosta de saber porque as suas referências. Porque percebe
Xadê, tem um pouco de Xadê na Valéria, tem um pouco de Marisa Monte também, claro, porque são referências dela importantes. Isso está claro para a sua formação musical. E na composição, você se inspira em esses temas todos que você coloca? Você se inspira em notícias de jornal, em livros, em filmes, em documentários, ou ideias, ou alguém que te conta uma história, ou mesmo experiências pessoais? Quais são as fontes de inspiração para as letras e também para as músicas? E o processo, né? Todo mundo acha que o processo sempre é um mistério, cada um tem um processo. Às vezes o artista não gosta de falar, né? Baixou aqui a música, eu fiz, tá pronto. Não é? Né? Eu estava dormindo, acordei com a letra, com a música, com a harmonia. Isso é meio mentira isso. Porque às vezes acorda com a melodia eu acredito. A letra é um pedaço. A letra eu acredito um pedaço. Agora, calma, com a harmonia, a melodia, o arranjo também acho que é demais. Mas você que diga. Coisa rara. Comigo nunca aconteceu, eu acho, não. Comigo foi uma questão... Para mim, tudo influencia na forma de compor. Mas eu acho que eu fico muito frutífera quando eu estou consumindo muita coisa artística e do dia a dia, do cotidiano. Então, por exemplo... Lendo um livro, vendo documentário. Exatamente. O Basquiat, que você é fã do Basquiat, por exemplo. Exatamente, consumindo a arte de outros artistas. Assim. E com certeza em conversa. O Miragem ele é um disco muito, muito meu, né? Então, quem escutar o Miragem vai ver muita Valéria ali. São coisas muito cotidianas que eu passei, igual eu disse, durante a pandemia. Mas a forma de compor e a inspiração vem junto, letra e melodia, sempre. Não consigo compor de forma separada, a não ser quando é preciso compor para alguma trilha sonora, alguma coisa nesse sentido. Mas, para mim, 95% das vezes, Rodrigo, vem de algum livro que eu estou lendo, alguma conversa que eu tive, alguma ligação, algum filme, alguma coisa nesse sentido, assim. E vem de uma forma muito pura. Eu não peço para vir. Às vezes preciso pedir, às vezes preciso falar, meu Deus do céu, ajuda aqui que eu preciso Baixa aí, por favor, baixa aí. Não é download, né? Se fosse download era fácil, né? Dá um download aí para mim. Por favor, né? Todos os compositores que já foram, me iluminam. Não, mas eu acho que tem uma coisa mística assim também. Eu estou brincando com o fazer, o processo, mas eu acho que tem uma coisa mística. Sempre tem, né? Tem dúvida. A inspiração é assim, né? E na verdade é uma coisa muito especial, né? Eu componho e às vezes eu fico feliz com o que eu estou compondo e às vezes eu não gosto do que eu estou compondo, não. Eu falo, não, essa música, para que eu gravei isso? No Púrpura foi muito assim, o meu primeiro EP. Eu gravei algumas coisas e depois eu falei, mas por que eu gravei aquilo? Mas é interessante esse processo, porque são músicas que me levaram para esse caminho, né? Estou aqui hoje por conta disso. Você comentou lá atrás do Festival da Canção, os artistas, né, que chama de festivaleiro, trabalham com Exato. isso. Muitos, né, pelo circuito que tem em São Paulo, Minas, né, muito lugar. Sim, exatamente. E em Mogi era muito forte isso. Tinha um festival aqui bem forte. Eu participei até com o Villani, Marco Villani, desse festival. E eu gravei Flores Pretas, que fala sobre essa questão racial e tudo mais, e eu consegui ganhar esse festival como prata da casa. E o Villani ganhou, acho que como melhor canção, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro agora. Mas ganhamos juntos. E é uma questão que, para mim, essa música hoje em dia, eu não consigo mais cantar, por conta da questão que ela trata, essa questão racial e tudo mais. Mas foi a música que me abriu muito caminho. E esse Festival da Canção foi o que me abriu muito caminho. E a inspiração dela foi depois que eu passei esse momento de sofrer realmente esse racismo na pele, né? Estava numa agência bancária e tudo mais. E aconteceu. E depois eu falei, bom, vou ficar chorando aqui? Não. Vou compor. Aí eu dei vazão para isso e foi a música que me abriu um caminho maravilhoso. Então a inspiração ela vem de vários lugares, de várias situações, no meu caso. Até de experiências próprias, como o racismo que você sofreu, né? Com certeza, exatamente. Isso é uma coisa, os relatos que é inacreditável que isso ainda aconteça, né? Mas existe ainda nesse país, é triste. Coisa assim que a gente não pode nem
suportar, né? O lado bom, né, que a gente estava falando brincadeira, o lado bom da pandemia, se é que houve, né? Não existe, mas sempre tem o lado da questão das tecnologias. Hoje, quando você vê uma atitude racista, a pessoa está sendo gravada e aí ela fica bem claro a atitude, porque antes ficava de boca, né? Não chamei você disso, daquilo, né? Hoje não tem gravado, né? Isso é bom para mostrar que isso ainda... E é uma tristeza que você fala, como é que isso ainda existe? Como é que o cara chamou o outro ali? Que absurdo, né? E como agrediu o outro sem saber, né? Então você vê isso, fica espantado, né? Que é uma realidade que existe, mas através da internet isso fica amplificado, né? Tem esse lado positivo da gente poder denunciar com mais tranquilidade, né? Olha aí, pô. Tá vendo o vídeo? Olha o que o cara falou, a besteira, olha o que fizeram, né? Você está mostrando, né? Tem esse lado. Exatamente. Se é que é um lado positivo, a tecnologia nos possibilita isso. Antigamente ficava, não te chamei nada disso. Fica um pelo outro, né? Antigamente, né? Não tinha, ninguém gravava, ninguém ficava uma coisa assim, né? Hoje em dia é um registro, né? Que a gente tem, né? Para poder confirmar o que está acontecendo, né? E tudo mais. Então, acho que é um ponto positivo, sim. É um ponto positivo. Se é que pode dizer assim, né? O absurdo é que não podia ter mais acontecer. Não podia ter mais esse tipo de coisa acontecendo, é ridículo. Vamos ouvir mais duas, O Tempo e Desilusão, que, aliás, tem um vídeo também, o Desilusão. Fala um pouquinho dessas duas, a gente ouvir agora. O Tempo trata sobre essa questão que a gente veio falando ao longo da entrevista, claro, que é essa questão de amadurecimento, né? De olhar para dentro, entender algumas coisas, entender o outro, por que o outro está fazendo aquilo. Falei da questão do assalto, por que estava acontecendo, por que estava rolando isso. Então traz essa questão, é como se fosse uma oração ao tempo mesmo, né? Gilberto já fez, Caetano fez também, músicas incríveis sobre o tempo. E essa canção trata sobre o meu tempo, o que eu estava passando, o que eu estava acreditando e precisando nesse momento. Então, nesse momento da pandemia, eu precisei de muita sabedoria para lidar com esse momento. Sabedoria para passar por esse perrengue, né? Sim. Como que vai fazer, né? Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada. Como é que vai fazer? Como que a gente vai... Como é que eu vou sair dessa? Será que eu vou continuar trabalhando na área? Né? Muita gente se questionou, eu tenho certeza. Super. Tem gente que mudou de área mesmo, que radicalizou, exatamente, né? Não teve como. Então, era uma oração para pedir essa sabedoria, assim. Então, hoje em dia, eu vou cantando ela para montar o repertório, eu vou lembrando, eu vou agradecendo muito, porque eu tive a oportunidade de continuar na mesma área, né? De continuar trabalhando aqui. Mas ela trata sobre essa oração ao tempo, pedindo essa sabedoria, esse amadurecimento, fazendo questionamentos também. Então, é uma música que remete a isso. E Desilusão é um samba, que é outra influência forte que eu tenho muita influência de música brasileira. Eu comecei cantando samba, né? Então, para mim, nesse disco tinha que ter. E eu costumo dizer que é um samba sujo mesmo, aquele samba rasgado, né? Que a gente tem essa questão do amor, que o amor que não deu certo, desse amor que foi uma desilusão, que não fez bem, que não aconteceu da forma que era para acontecer. E ela tem um vídeo também, porque ela já existia, e eu quis colocar ela no disco de forma plena, assim, de forma muito bonita. E ela acontece no formato de voz, violão e um contrabaixo, realmente, que é o Henrique Simas, que está me acompanhando nessa faixa. E é um xodó para mim, essa canção, na verdade, Desilusão. Samba é muito bom, né? Samba. Eu lembrei a Desilusão já me lembrou o Paulinho da Viola na hora que eu estava ouvindo ali, claro, né? Dança da Solidão, a Dança da Solidão, bem legal. Então, vou ouvir O Tempo. E aí, aliás, outro assunto que o Paulinho gostava de falar, né, também sobre isso, gosta de falar, vai fazer 80 agora, e o Desilusão. O Tempo e Desilusão. Roda! A verdade é que eu tenho medo
pode cair onde eu não me atirei. A verdade é que eu tenho medo de saber o que ainda não sei. Um caminho desconhecido, ninguém sabe onde vai dar, mas ninguém faz o seu caminho até começar a andar. Peço ao tempo sabedoria e ajuda pra discernir o que é fruto bom de fato e o que pode cair longe daqui. Hoje eu sei que uma colheita é tudo que eu semeei. No passado errei bastante, aprendi, então hoje eu sei. Não apresso a primavera, ela vem no tempo dela. Uma mãe ensinando seu filho o que há de mais bonito. O perdão sincero, um beijo, ver a luz depois da escuridão. Ó Senhor do tempo, me ajude a cicatrizar a ferida que eu trago no peito, que tá difícil curar. E na hora do desespero, nunca me deixe faltar. Aumente minha fé e não deixe eu deixar de acreditar. Eu amei uma fantasia, mas na hora eu não sabia que o coração ia sangrar. Eu amei e não quis nada em troca, como eu fui idiota de pensar por nós dois. Eu amei e não tive resposta e sofri a derrota no amor ser minha perdição. Eu amei uma fantasia, mas na hora eu não sabia que o coração ia sangrar. Eu amei, não quis nada em troca, como eu fui idiota de pensar por nós dois. Eu amei, não tive resposta e sofri a derrota do amor ser minha perdição. Eu amei, não tive resposta e sofri a derrota do amor ser minha perdição. E sofri a derrota do amor ser minha perdição.
Estamos de volta com Valéria Custódio, diretamente de Mogi das Cruzes. Está lançando Miragem, o segundo trabalho da Valéria Custódio, cantora e compositora. A gente está na reta final aqui, Valéria. Então, aquele momento que você tem que aproveitar como uma mulher da gestão de projetos, do marketing, para divulgar tudo que você tem que fazer. Vai ter show esse ano ainda do disco? Não vai ter? O que você está programando? Conta tudo para nós agora. Vai ter, Colibri, dia 10 de novembro, em Mogi das Cruzes, vou estar no Sesc. Legal. No Sesc, show gratuito, é o primeiro show do Miragem. E a gente vai se apresentar numa quinta-feira, às 20 horas, entrada gratuita no Sesc Mogi, dia 10 de novembro. Beleza. E aí você avisa para a gente quando estiver pertinho, para fazer uma chamada aqui na rádio e a gente divulgar, que a rádio tem muita entrada ali em Mogi, você... para o pessoal convocar o pessoal para lotar aí o Sesc no dia 10 de novembro, né, do seu Por disco favor, Miragem. Vai ser bem legal. Vai ser legal. Por favor, vamos lotar o Sesc. Isso aí, vamos lotar. E o que mais? Tá nas plataformas digitais, né? Todas ali, Spotify, Deezer, tudo mais, né? O disco, é isso, certo? Exatamente, a gente está disponível no YouTube também, no meu YouTube. No YouTube também. As faixas estão ali. É importante dizer, porque muita gente escuta música no YouTube ainda, né? Isso, então a gente também tem as faixas ali. Então vai em todas as plataformas e também no YouTube, o disco Miragem. Beleza. O Púrpura também, quem quiser ouvir o primeiro trabalho, também tá? Totalmente disponível, gente. Gratuito, é só acessar. Legal. Tá tudo lá. Então, o pessoal pode curtir Púrpura, o primeiro trabalho seu, e agora o Miragem que você está lançando. Para encerrar, então, vamos falar um pouquinho de Faxina, né? Que tem uma participação especial aí que você falou já, mas reiterar, e Voraz, que fecha o disco. Fala um pouquinho dessas duas para a gente encerrar nosso papo. Sim, Faxina é uma composição do Cal Caldas. Ele é um baterista, produtor musical, tem um disco também autoral, Cal Caldas, e é um parceiro querido porque a gente está na mesma fase de vida, digamos assim. Então ele também estava se reconectando, fazendo uma faxina interior, né, fazendo essa limpeza toda. E eu lembro que eu queria uma composição dele por conta desse momento que a gente estava passando. A gente conversou bastante, a gente acabou virando parceiros assim, e a gente já tocou junto também, porque ele é um baterista. Então essa composição, ela traz a mesma mensagem do Miragem. Essa questão de fazer uma limpeza interior, olhar para dentro, né? Ir sem pressa, vai com calma. Precisa trabalhar? Precisa fazer uma limpeza? Precisa. Mas acho que é importante a gente também lembrar nessa questão, Colibri, que a gente às vezes fica muito ansioso com muita coisa. É verdade. Quando a gente fala da questão de trabalho, a gente fica muito ansioso. Fica ansioso porque está trabalhando e fica ansioso se não está trabalhando. Pelos dois motivos. Exatamente. Então eu pedi pro Caú fazer uma música para mim que falasse sobre essa calmaria, sobre essa faxina. Então ele traz também essa mesma mensagem. E a questão de Voraz. Voraz é uma música para trilha sonora de um filme do Rodrigo Campos, que é um diretor daqui, maravilhoso, que eu fiz essa música para a trilha do filme, chama Nunca Estarei Lá. E é uma questão muito interessante essa canção. Por quê? Porque ela é uma canção de voz e violão. Então a gente abre o disco com Água para Se Benzer, tem a percussão maravilhosa do Paulo Betzler, que também fez parte do disco, da Thaís Naomi. A gente abre o disco lá em cima, com essa brasilidade toda, esse Ijexá todo. E eu fecho ela com Voraz, que é uma música para dentro, introspectiva, e que rasga todo o disco, que fala sobre essa questão que eu passo, né, todo dia, sempre, de ser uma mulher preta, brasileira, artista independente, desse caos terrível, né, dessa coisa, dessa dúvida. E eu pedi para o Rodrigo me deixar colocar essa canção no disco, porque ela não foi feita para o Miragem, ela foi feita para um filme. Só que ela estava me descrevendo tão bem todo o processo, que eu pedi para ele, eu falei, olha, me deixa eu colocar essa música no disco, porque eu preciso. Miragem precisa dessa canção. E ele gentilmente falou, coloque, né? A música é sua, coloque. Porque a gente entra naquela outra ideia que a gente já estava falando sobre você não poder usar as composições que você faz, né? É claro. É uma ideia, porque eu fiz ela para um filme.
Mas foi para um objetivo, mas você percebeu que a música ganhou outro caminho também, e aí você quis fechar o seu trabalho. Né? Tudo bem, Exato. né? É uma música que fala sobre isso, fala sobre Marielle Franco, né? A gente fez ela nesse processo, de novo falando sobre política. Não tem como não falar, né? Nós temos que falar sempre. Tudo é político, a música, tudo. Não tem como. Exatamente. Eu quis fechar o disco com essa canção, falando sobre essas questões tão importantes, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre mim mesma. Assim. Então, o Miragem é muito especial e essa canção que fala principalmente sobre Marielle, que fala sobre essa verdade, né? Nunca vista, nunca alcançada, é uma pergunta, né? E aí, cadê? Que nunca vai aparecer? Me diz, quero saber. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu quis fechar o disco com essa questão, que eu acho importantíssima, assim, até agora. Né? Perfeitamente. É uma questão que a gente coloca todo dia aqui no jornalismo, ficar fazendo a pergunta, que é um absurdo também não terem resolvido isso também, entre outras questões, né? Quero agradecer muito você, Valéria, né? Pela paciência aqui, né? Porque a gente teve uns perrengues aqui na hora da gravação aqui, mas tá tudo certo. E que você passe por ele também, né? Que sempre eu sei que é um trauma que você passou e a gente agora você vai superando tudo isso com a sua música incrível aí, com o show que vai lotar aí em Mogi, no Sesc, que vai ser bem legal dia 10 de novembro. Então, um abração para você e até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Vamos ficar com Faxina e Voraz para fechar o disco. É isso aí. Tchau. Chega de varrer problema pra debaixo do tapete. Vê que já não tem esquema, vê que já não tem macete. Já é hora da verdade de encarar frente a frente. Já não vai ter mais saudades desse mundo palacete. Vai clarear, vai se mexer, fazer sentido. Limpar as lentes, enxergar o mundo vivo. Na fresta do desassossego, deixar um brilho como o sol. Tirar um tempo vendo dentro para enxergar o farol. Chamar de casa a sua asa leve. Vá sem pressa, não se esqueça do trabalho, do sossego. Veja numa hora dessa o quente do aconchego. Sua casa fresca vai contigo, não vai te deixar tão cedo. Seu limpo lar vai ser sentido, deixar leve o seu defeito. Vai clarear, vai se mexer, fazer sentido. Limpar as lentes, enxergar o mundo vivo. Na fresta do desassossego, deixar um brilho como o sol. Tirar um tempo vendo dentro para enxergar o farol. Chamar de casa a sua asa leve. Encontrar alguém que entenda minha questão, que me queira bem, como eu quero alguém. Um
segredo voraz que me corrói a entranha e me tira a paz por medo de ser, por medo de perder. Perigoso andar sozinho quando a verdade aparecer. Ninguém conhece o caminho que é feito pra você. E num legado baseado em luta e classe você vai permanecer presente. Pra sobreviver, mas achei em ti o que bem fundo em mim eu não pude mais esconder, não vou mais ficar onde eu não puder estar eu mesma.